Oi, gente. Estamos quase finalizando, né, esse nosso ano letivo e aí vocês já vão prestar os vestibulares de vocês, de acordo com a escolha de cada um, né? E aí, pra gente finalizar, a gente vai falar sobre as secções cônicas, é, mais especificadamente sobre a parábola, sobre a elipse e sobre a hipérbole. Como o próprio nome já nos leva a tentar, então, deduzir alguma coisa, as secções cônicas são figuras, né, digamos assim, que eu obtenho a partir da intersecção de um plano qualquer com a superfície de uma figura que a gente já conhece, que é o cone. Ou seja, quando eu pego esse plano qualquer e aí eu faço como se um corte no cone, e aí dependendo da maneira como eu corto com este plano esse cone, aí a gente vai ter ou uma parábola, ou uma elipse, ou uma hipérbole. A elipse, a gente vai começar, né? Então, pela elipse, imagine que a gente tenha... Deixa eu colocar aqui que a gente vai começar pela elipse. Imagine que a gente tenha um cone qualquer e que a gente tenha um plano qualquer. Até aí tudo bem. E aí, como é que eu falei pra vocês? A gente tá falando em secções cônicas, a gente tá falando da figura que a gente vai obter a partir do corte do meu cone, utilizando o meu plano, né? Então, imagine que a gente pegue e faz usando um plano inclinado, usando este plano alfa bem aqui. E aí, a gente tá falando de plano inclinado, a gente tá falando em relação ao eixo, ao eixo do nosso cone, que intersecta todas as geratrizes do nosso cone. E a gente foi observar aqui, essas linhas em verde são o que a gente chama de geratriz, que a gente já conversou anteriormente. E aí eu pego esse plano inclinado e eu passo deste jeito aqui, do jeito que tá aqui na figura, no meu cone, de modo que eu tiro a parte superior dele. Aí a gente viu alguma coisa semelhante quando nós falamos lá sobre tronco de cone, né, como é que ficaria. Então, se a gente observar o corte, né, a gente tá vendo aqui como se a gente estivesse tirando essa parte de cima, a figura que a gente obtém tanto aqui quanto aqui é uma figura semelhante a esta em rosa aqui, que é o que a gente chama de elipse. Tá, mas a gente falou no visual, né? Mas aí como é que a gente conseguiria definir de fato o que seria uma elipse, né? Imagine que a gente tenha que a gente marque, né, dois pontos. Um ponto eu vou chamar F1 e o outro ponto eu vou chamar de F2. Um F1, outro F2. E aí imagina que a gente comece a marcar, né, uma série de pontos, e aí de modo que a soma da distância desses pontos que eu começar a marcar, deixa eu colocar de outra coisa, esses pontos em rosa aqui em volta dos pontos F1 e F2, aí eu começo a marcar infinitos pontos, né? De modo que a distância entre um ponto e outro, imagina que eu peguei um desses dois pontos desse de rosinha que a gente acabou de marcar, este. De modo que a distância entre esses pontos, dentro do conjunto dos pontos com os quais eu marquei, eles têm uma distância constante e que a distância entre F1 e F2 seja de 2 vezes essa constante. Então, isso daqui, o que a gente acabou de falar, é uma propriedade. Então, a figura que eu consigo, na verdade, que acata essa propriedade é o que a gente chama de hipérbole. E aí vocês podem achar até que, ou confundir talvez com o círculo, mas a gente lembra que o círculo a gente tem um determinado ponto, que é a origem da minha circunferência, origem na verdade da minha circunferência, né? Que tem a mesma distância de todos os outros, quer dizer,
A circunferência é um conjunto de pontos equidistantes a um ponto que eu chamo de centro da minha que é centro da minha circunferência, a origem da minha circunferência. Se a gente observar aqui na elipse, a gente tem 2 pontos, né? E aí a gente está falando que a distância entre um e outro é com uma constante e que a distância entre esses 2 pontos, no caso F1 e F2, é igual a 2 vezes essa constante. E aí esses pontos F1 e F2 eu vou chamar de focos da minha elipse. E esse valorzinho bem aqui, esse valor de 2C, eu vou chamar de distância focal. Então, a gente já conseguiu determinar, então, a figura, né? E aí, a gente tá começando a falar sobre os elementos dessa minha figura elipse. Então, F1 e F2 são os focos da elipse. E a distância entre entre um e outro é o que a gente chama de distância focal. Então, a gente tem alguns outros elementos que a gente vai conseguir identificar fazendo um outro desenho. Vamos imaginar que a gente vai pegar essa elipse, essa figura bem aqui, e vai colocar ela numa espécie de plano cartesiano. Aqui, ó. E onde eu vou ter, nesse plano cartesiano, um ponto que eu vou chamar de A1, um outro ponto que eu vou chamar de A2, um ponto que eu vou chamar de B1 e o outro ponto que eu vou chamar de B2. Beleza. Só que aí a gente lembra que a gente desenhou um F1 e um F2, né? Então, a gente vai identificar eles bem aqui. F1, F2. Então, se a distância entre um e outro é de 2C, né? Então, essa distância aqui, ela é igual a essa daqui. Então, aqui é C e aqui também é C. Então, se eu faço a soma, a gente consegue achar esses 2C aqui que a gente conversou anteriormente. E eu consigo identificar também que aí, aqui eu consigo desenhar um triângulo retângulo, ou seja, aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui um dos meus catetos acabam sendo C. E aí, a minha hipotenusa eu vou chamar de A e o meu outro cateto eu vou chamar de B, né? Então, além de F1 e F2, que eu já sei que são, na verdade, os meus focos, e eu sei que essa distância bem aqui é a minha distância focal, a gente tem que essa linhazinha aqui que eu vou colocar, deixa eu ver de que cor. Que eu vou desenhar aqui de mais... Deixa eu botar de branco. Essa distância bem aqui, ó, de A1 até A2, eu vou chamar de eixo maior. E essa outra distância aqui entre B1 e B2, eu chamo de eixo menor. Então, A1 até A2, eixo maior. B1 até B2, eixo maior. Então, o que a gente já tem do elipse? A gente já tem o foco, que é F1 e F2. A gente já tem a distância focal, que é a distância entre esses dois pontos. A gente tem o eixo maior e a gente tem o eixo o menor, né? Até aí tudo tranquilo. E aí a gente tem uma outra coisa que é bem importante, que é o centro da elipse. Esse centro da elipse é justamente esse ponto aqui, né? Que é onde eu tenho a intersecção entre o eixo maior e o eixo menor. E aí a gente tem uma outra coisinha bem importante, que é o eixo, que na verdade é excentricidade, que eu vou chamar deixa eu melhorar aqui.
um ezinho que eu vou chamar de chamar de excentricidade, que a gente vai representar pela letrinha E, né? E aí, como é que eu consigo saber qual é a excentricidade da minha elipse? Só eu fazer C sobre A. Daí, mas onde que eu vou achar esse C sobre A? Observa bem aqui. A gente não desenhou um triângulo retângulo, e aí a gente falou que o nosso C era um dos catetos e o nosso A era hipotenusa, então é bem daqui que a gente vai conseguir identificar. E aí lembrem que se a distância entre F1 e F2 é igual a 2C, então C eu só divido por 2 para que eu saiba um deles, tá bom? E aí a gente, dependendo de como vir a questão, a gente pode utilizar o que a gente já sabe sobre o Teorema de Pitágoras, tá bom? Para identificar um dos catetos. Beleza? Então, sobre elipse, é isso, tá bom? Na verdade, não é só isso. A gente já descobriu os elementos, já identificou quais são os elementos. E aí, a gente precisa achar uma outra coisinha bem interessante e muito importante também, que é a equação da elipse com centro na origem. E aí, o que é um centro na... E aí, o que seria um centro na origem? Vamos imaginar que a gente pegue novamente aquela elipse e a desenhe no plano cartesiano. Nossa elipse, né? E a gente tem A1, tem A2, que a gente identificou ainda há pouco, tem B1, tem B2. Então, se ele tá marcado aqui, os pontos estão marcados aqui e aqui, o que a gente percebe? Que a gente percebe que o centro é na origem, né? Que o nosso... Neste eixo bem aqui, né? A gente tem que o nosso x, essa coordenada x, ela é 0, né? E aí a gente tem o nosso F1, nosso F2, e aí a gente tem um ponto qualquer bem aqui na borda. E esse ponto, ele tem as coordenadas x, y. Então, o que a gente tem? Ligando os pontos que a gente desenhou. É ponto F1, F2 e este ponto P. A gente tem um triângulo também, né? Só que eu não vou deduzir qual é a equação. Não vou conseguir... Na verdade, não é que eu não vou conseguir, que a gente vai tomar muito tempo e a gente não é a nossa intenção. Então, a nossa equação, por fim, a equação da nossa elipse com o centro na origem é esta bem aqui, ó. Então, toda vez que vocês perceberem uma equação nesta fórmula bem aqui, nesta forma, na verdade, a gente tem uma equação de elipse, né? Equação da elipse. E aí, essa equação bem aqui é uma equação reduzida de elipse com foco no eixo OX. Observem bem aqui, os nossos focos da nossa elipse bem aqui, de fato estão no eixo X. Aí, pode ser que a gente tenha uma elipse com o F1 aqui e o F2 aqui. Ou seja, uma elipse com os focos no eixo Y. Então, o que vai mudar nessa equação aqui
nessa nossa equação reduzida é que deixa eu baixar aqui. Vai ficar x ao quadrado e a gente vai trocar. Esse vem para esse e esse vem para esse, tá? Então, a gente vai ter a equação desenhando dessa maneira. Escrita ax ao quadrado, mais b ao quadrado, mais y ao quadrado, mais a ao quadrado, igual a 1. Então, essa aqui é a equação reduzida com foco OY. Então, a gente vai ter uma equação, uma elipse, na verdade, mais ou menos assim. F1, F2. Foco no eixo Y. Então, recapitulando. A equação reduzida de uma elipse com foco na origem, a gente vai ter essa carinha bem aqui quando o foco da elipse estiver no eixo OX. Agora, quando o foco estiver no eixo OY, vai ter essa carinha aqui. Só muda a parte de baixo, a ordem do meu nosso A e a ordem do nosso B. Vi a equação nesse formato, então já sei mais ou menos de qual figura que ele está se referindo. A questão está se referindo. Está se referindo a uma elipse, beleza? Então, dito tudo isso, vamos tentar fazer uma questão. Vamos imaginar que a gente tenha uma determinada elipse e essa elipse ela tenha um dos focos de coordenada 3 e 0, o outro foco de coordenada menos 3 e 0, e que ela tenha os vértices de extremidades, ou seja, aquele nosso A1 e A2, marcados respectivamente no 5 e no 0, e no menos 5 e 0. Jogando esses dados no nosso plano cartesiano, desenhando essa elipse que representa esses dados aqui no nosso plano cartesiano, a gente tem isso aqui, ó. Cinco e 0, que é o nosso A1, e menos 5 e 0, que é o nosso A2. Só que aí ele também falou que ele tinha foco entre do menos 3 e 0 e 3 e 0, ou seja, a equação que a gente vai escrever para essa equação reduzida dessa elipse, ela vai ser naquele formato de uma equação reduzida de uma elipse de origem no centro e com focos no eixo OX, tá? Então, um dos focos é menos 3 e 0 e o outro foco é 3 e 0, certo? Então, o que a gente consegue perceber aqui? O que a gente pode começar a fazer para nos ajudar a encontrar essa equação reduzida, a equação reduzida dessa elipse? Então, isso aqui é 5 e 0. Olha a coordenada de A1, é 5 e 0, né? Então, isso bem aqui é igual a 5. Então, eu consigo perfeitamente aplicar teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, o que é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Quem vai ser no meu A? Quem vai ser minha hipotenusa? 5. Quem é o meu B?
quem é essa distância bem aqui? Menos 3. Porque se ele tá me falando que é menos 3 e 0, então o meu y bem aqui vai ser menos 3, que é justamente coincide com o nosso b, o b do nosso triângulo, um dos nossos catetos, na verdade. Vai ficar menos 3 ao quadrado mais c ao quadrado. Então, agora resolver mesmo, né? E aí a gente tem 25, 9 vem pra cá negativo e fica o c ao quadrado aqui. 25 menos 9, 16, c ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Isso pra gente encontrar o c, né? Mas a gente tem... Vamos melhorar isso aqui. O nosso c ao quadrado é igual a 16. E é como a gente lembra como é que é a cara de uma equação reduzida de foco no eixo x, é isso aqui, ó. Quem era meu ao quadrado? A era 5. 5 ao quadrado igual a 25. E esse B aqui, ou este C aqui, porque eu poderia substituir em qualquer um, né? Vai dar no mesmo. Então, vai continuar, tanto o nosso B quanto o nosso C seria 16. Então, eu escrevo, quando eu vou escrever aqui, vai ficar y ao quadrado igual a 16. Então, daqui eu consegui encontrar já a minha equação reduzida. Aí tem que igualar a 1, né? A equação reduzida da minha elipse. Mas se eu quisesse ainda ir mais além, se eu quisesse saber as extremidades dessa minha... quisesse determinar o foco dessa minha elipse e os eixos e as extremidades do eixo maior, ou seja, desse meu A1 e desse meu A2. Eu já sei que a equação reduzida ela é essa daqui, certo? Então, a gente vai fazer algumas manipulações nela, tá bom? Pra gente tentar resolver. Então, se a gente fizer a manipulação daquela equação que a gente encontrou, a gente vai ter isso, 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 100. Só que como tá com valores muito altos, a gente pode dividir isso tudo, toda a expressão, por 100. Então, quando eu fizer a divisão de toda essa expressão por 100, eu vou ter x ao quadrado igual a 25 mais y ao quadrado igual a 4 igual a 1. E aí, uma observação importante. Como o 25 é maior do que o 4, como 25 é maior do que 4, o que a gente percebe? Que o eixo maior está no eixo 0, no eixo OX. Agora, se fosse ao contrário, a gente teria que o eixo maior está no eixo OY. Caso isso é uma observação importante, né? Então, o que a gente tem? Que A ao quadrado é igual a 25, ou seja, A é igual a 5. O que a gente tem? Que B ao quadrado é igual a 4, ou seja, B é igual a 2. Mas como é que você achou isso, Délia? Ó, A ao quadrado é igual a 25, B ao quadrado é igual a 4. Então, a gente tem que A é igual a 5, B
é igual a 2. Só que a gente não sabe o nosso C ao quadrado, né? Então, a gente joga de novo lá no Teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado é 25, B ao quadrado é 4, C ao quadrado a gente ainda não sabe. 25 menos 4, né? Porque esse 4 vai para cá negativo, fica 21. Então, nosso C ao quadrado é igual a 21. Então, nosso C é raiz quadrada de 21. A gente vai desconsiderar aquele menos raiz quadrada, porque a gente está falando de comprimento, a gente não vai utilizar o valor negativo, tá? Então, o que a gente percebe? A gente está tentando achar os focos, né? Então, os focos dessa nossa elipse são F1. Na verdade, a gente vai considerar assim, a gente está falando de foco, a gente está falando de distância, que o F1 é igual a raiz de 21 e 0. Por que é 0? Porque a gente está falando que é um foco, que é uma elipse de foco no eixo OX. E que F2 é menos raiz de 21 e 0. Então, as extremidades do eixo maior, ou seja, o nosso A1 e nosso A2, são respectivamente 5 e 0 e menos 5 e 0. Só que tá faltando um outro detalhezinho, que é a gente achar a excentricidade, ou seja, nosso C sobre A. A gente já sabe o A, já sabe o B, e sabe que o C é raiz quadrada de 21, né? Então, nesse caso, nosso C é raiz quadrada de 21 sobre o nosso A, que é 5. Então, é isso, galera, sobre elipse, né? Era isso que gostaria de relembrar com vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem estar falando comigo, tá bom? E na nossa próxima conversa, a gente vai falar sobre as duas figuras que restam, que é a parábola e a hipérbole. Até mais!